Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o meu coração está muito alegre com esse Deus. Aquele irmão, ele cantar aquele hino, o conjunto que canta aquele hino, além do viadinho, né? Sim, cantou lá? Ai, deixa aí, deixa. Ai, irmão, que lindo, é uma multidão de gente, irmão. Roupa toda escura, tudo preto, homem e mulher, né? É, Jeová. E ontem eu fui mais cedo, conversei com quando ele ligava o Matheus, conversei, e a menina tá linda. É. Tá, e grande. Um cabelão. A grande é. Pessoal que está aí fora, se quiser chegar mais perto, nós vamos, conforme combinamos com a família, fazer uma cerimônia religiosa agora. Então, quem quiser participar, pode chegar mais perto aqui. Eu acredito que tem uma caixa lá fora também, mas pelo menos aqui tem, não é? Eu quero deixar a paz do Senhor Jesus Cristo para todas nós que estamos presentes, a paz que preenche o vazio que a morte da nossa irmã Luísa Tabosa causou em nós. Eu sou Donizete Silva, o Zete, e conduzirei esta cerimônia fúnebre. De início, eu peço a atenção de todas vocês para que procurem fazer silêncio, apesar da gente ter aqui uma caixa de som, mas é importante o silêncio, a atenção, para que vocês compreendam, não é? A nossa fala, a mensagem que Deus tem para a nossa vida nesse momento importante, em que eu rogo a Deus que conceda a nós graça, saúde e paz, pois assim, somente assim, entenderemos o propósito de Deus para as nossas vidas, em especial para a vida da irmã Luísa, e nos sentiremos mais em paz e conscientes de que a jornada dela na terra terminou, mas a nossa jornada continua. Então nós precisamos continuar para que a gente tenha a mesma vitória que ela está tendo nesse momento. Por isso, não nos desesperemos. A vida da irmã Luísa Tabosa não terminou com a sua morte. Pelo contrário, trata-se do início de sua jornada eterna com Deus. Para que a gente termine bem a nossa jornada, é preciso continuar a nossa missão até o fim, como ela fez. Então, a nós que já conhecemos ela há um bom tempo, vivemos boa parte da nossa vida em companhia dela, quer frequentando lá nossa casa, o nosso espaço de convivência, onde nós nos reunimos para celebrações, atividades diversas, quer na casa dela, como a gente frequentemente sempre ia, tendo em vista já a avançada idade dela, então a gente fazia diversos atendimentos lá na casa dela, como foi o caso nós tivemos há uma semana, chupamos sorvete, cantamos bastante, nos alegramos, então vai ficar essas memórias boas. Aliás, ela tem nas nossas redes sociais, no meu canal no YouTube, tem inúmeras participações dela. Se vocês não conhecem, só dá uma olhada. A última participação, por exemplo, que nós fomos lá, a gente gravou tudo. Quando ela foi para os Estados Unidos, que chegou, ela contou várias histórias interessantes da jornada que ela fez nos Estados Unidos. Então, está tudo registrado, porque agora resta, não é, a saudade, não é? Esses momentos, essas oportunidades que nós teremos de ver esses depoimentos. Como eu não poderei acompanhar o sepultamento, pois eu viajarei a trabalho, eu terei um plantão mais tarde e não consegui alterar a agenda, então eu conversei com a família e ajustamos para fazer essa cerimônia única pela manhã.
que está mais fresco também, não é, para as pessoas virem, enfim. Também quero justificar a ausência da minha companheira, a Ruth Pereira, que, assim, gosta muito da irmã Luísa, mas a Ruth, ela já está com quase 60 anos e ela tem, assim, inúmeras dificuldades em relação às emoções. Tem problemas de depressão, enfim, embora tudo controlado, mas a gente sempre tem um cuidado, então faz algum tempo ela não participa de nenhum velório, não é? Acho que nem do pai dela ela foi, para evitar dificuldades, e às vezes a gente tem que ter esse entendimento, não é? Cada uma de nós sabe a nossa limitação, então se eu não tenho condições de participar, não devo participar. Isso é importante a gente saber, porque Jesus disse que o Espírito ele está pronto, não é? Mas essa matéria que nós temos, ela tem dificuldade, às vezes, de frequentar um ambiente como esse. Por exemplo, no velório da minha mãe, que faleceu no dia 3 de agosto, agora, recentemente. A minha mãe que morava comigo, ela também não foi, percebe? Para evitar essas dificuldades. Mas nós estamos aqui para representá-la também. Apenas eu quis fazer esse registro, né? Porque a família conhece, a Ruth sempre estava lá comigo, então não veio por essa razão. E eu organizei essa cerimônia em 3 momentos. Eu vou fazer uma fala, que deixarei uma palavra de Deus para nós. Em seguida, eu abrirei para quem desejar falar alguma coisa, cantar, enfim, fazer alguma consideração. Você pode participar também. E, por fim, no 3º momento, nós faremos uma oração, só que uma oração diferente, uma oração em forma de canção. Nós cantaremos uma música, um hino, e essa música, esse hino, nós cantamos com ela há uma semana, como eu disse, nós estivemos lá, como era de costume da irmã Luísa, todas as vezes que a gente a visitava, ou ela participava dos cultos, de alguma atividade, dizia gostar de todos os hinos. Então vocês vão ver na gravação, quando eu falei, vamos cantar o hino que a irmã Luísa gosta. Não, eu gosto de todos os hinos. Não é? Não tenho essa coisa assim, mas tem um que eu gosto mais. Aí quando eu falei, vamos cantar Além do Rio Azul, aí ela, esse eu gosto, né? Já mudou o sorriso, enfim. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela frequentou uma igreja lá e o pessoal cantou essa música. Mas ela voltou tão alegre e disse que parecia um sonho quando ela via o pessoal cantar essa música. Pois bem, eu falarei sobre 2 textos da Bíblia que tratam sobre a morte. O primeiro está no livro de Salmos 116, versículo 15, que diz: Preciosa é à vista do Senhor a morte das pessoas santas. Este Salmos revela a visão de Deus em relação à morte, visão que a gente também precisa ter. Preciosa é uma palavra que vem do latim, pretiosus, e pode se referir a uma pedra preciosa, a um sentimento precioso, a uma pessoa amada ou especial, e até a algo com um alto refinamento. Portanto, devemos encarar a morte como uma coisa de grande valor. Não é uma coisa qualquer. Uma coisa estimada, uma coisa bela e útil. Então, a morte da irmã Luísa não é uma morte inútil. Viveu tanto tempo, batalhou e agora morreu. É algo útil. Portanto, compreendamos que a irmã Luísa dos Santos Tabosa, após viver na terra por 83 anos, que não é pouca coisa, formado uma família bela e numerosa,
ter sido uma pessoa boa, cumpriu a sua missão e alcançou essa preciosidade a ser chamada por Deus, o que se dá por meio da morte física. E uma morte boa, porque a exemplo da minha mãe, que não conheceu hospital nos seus últimos dias, a irmã Luísa também. Eu disse para a família ontem que a maior dificuldade que tem a pessoa, qualquer uma de nós, é você saber que a família toda tem a sua correria, não pode parar, mas a gente fica doente. Aí você vai e fica 15, 20 dias, 30 dias no hospital, não é? Sabendo que é uma dificuldade, e chega um momento que às vezes a família tem que colocar até um estranho para cuidar, porque não vence, não é? Ficou muito tempo. E aí a pessoa está lá isolada, às vezes com um estranho, acaba morrendo no hospital. Quando isso ocorre em casa, é uma bênção de Deus, porque nós estamos juntos com a família. Então a gente tem que encarar isso como uma bênção. Eu, no dia 3 de agosto, foi um domingo, fui até Paranavaí, que era aniversário da minha irmã. Ela nem queria comemorar, porque a gente que é de igreja, fica um monte de gente, né? Não, vamos fazer um negócio aqui para você, aí tal, né? Enfim, falei, mas olha, minha irmã, você precisa organizar o seu aniversário, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Falei 15 dias antes para ela, e aí, no domingo a gente foi, festou, foi algo assim muito bom. Eu cheguei de Paranavaí, era 6h30 da tarde, já à noite. Como eu tinha plantão, só deixei a minha mãe em casa e fui trabalhar. Aí a minha mãe, assim, não tinha nenhum problema, festou com todo mundo. Ela era cadeirante por ter havido sofrido um AVC há 7 anos, mas a saúde estava bem. Em um ano que ela morou, por exemplo, comigo, ela nunca foi ao médico, para nada, nem gripe pegava. E aí, comeu aquela noite, tudo tranquilo. Quando foi 7h30 da manhã, que eu estava preparando para ir embora, saí do plantão 8h30, mais ou menos, aí eu recebi a ligação da minha esposa, que ela não acordava. Aí a esposa falou, olha, eu acho que ela morreu, ela não acorda. E de fato havia falecido. Percebe? Uma bênção, porque assim, e se fosse para um hospital? Ficasse 15, 20 dias. Como é que não seria o sofrimento dela e o sofrimento nosso? Então a gente precisa sempre considerar essa bênção de Deus, essa coisa boa, não é, que Deus ele nos concede. O segundo texto que eu leio está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, nos quais lemos: Irmãos e irmãs, queremos que vocês saibam a verdade a respeito das pessoas que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aquelas pessoas que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará as pessoas que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, nós afirmamos a vocês o seguinte: a pessoa ou as pessoas que estiverem vivas no dia da vinda do Senhor não irão antes daquelas que já morreram, porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo, o anjo de Deus, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as que estiverem vivas serão levadas nas nuvens, junto com eles, para se encontrar com o Senhor no ar. E assim ficarão para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se umas às outras com essas palavras. Aqui é interessante a gente observar que essas são palavras do apóstolo Paulo,
que ele não diz aqui aquelas pessoas da igreja tal, igreja A, igreja B. A questão aqui são duas coisas interessantes: crer em Jesus e ser uma pessoa boa. É o que se exige, não é, para ser ressuscitado por Jesus. Não há uma exigência que você tem que pertencer a esse ou aquele movimento. A igreja, esse ajuntamento que a gente faz, é uma organização humana. A partir do momento que a gente tem várias pessoas que creem em Jesus, a gente sente uma necessidade de se reunir, cantar junto, enfim, mas isso não salva ninguém. Quem salva, de fato, é a crença em Jesus e ter Jesus como modelo. Não adianta eu ter a irmã Luísa, por mais que ela era cristã, ela como modelo, porque ela também tinha suas falhas, como eu também tenho. O modelo nosso é Cristo. Todas as vezes que você levantar a mão, por exemplo, para brigar com alguém, imagina, Jesus fez isso também. Todas as vezes que você pegar um telefone, pelo WhatsApp, que agora está na moda, para xingar alguém, imagina, Jesus Cristo fez isso? Então é esse modelo que a gente precisa ter. Então esse texto é mais uma oportunidade, um momento para que a gente exerça o nosso conhecimento sobre Deus e sustentemos a nossa fé para que não entremos em desespero achando que a morte é o fim, é algo ruim. Não é assim. Esse texto reforça essa esperança que traz o necessário consolo e paz para as nossas vidas. Há um desespero geral das pessoas ao lidar com a morte, porque desde os primórdios das civilizações ou da civilização, a morte e os supostos eventos que acontecem depois que uma pessoa morre são fontes de inspiração para doutrinas filosóficas, religiosas, filmes, ficções, e uma inesgotável fonte de temores, angústias e ansiedades para todos os seres humanos. A questão se agrava porque, apesar do avanço da ciência, permanece inacessível às metodologias científicas e impenetrável o mistério dos terrenos psíquicos. Eu morro, o que acontece? Algumas coisas hoje se sabem por causa do pós-morte, mas são ainda ensaios muito pequenos, para a gente dizer é assim, é assado. E aí por isso a gente tem essa lamentação no momento da morte. Contudo, a fé em Deus deve ser exercida a fim de que recebamos o conforto, a paz, a certeza e não nos entreguemos à ansiedade, ao medo e à angústia, permitindo que bata o desespero, como nós vimos nos casos de algumas pessoas, conforme relatado por esse texto do apóstolo Paulo. Olha, eu estou sabendo que é uma carta que ele escreve, eu estou sabendo que tem gente se desesperando, enfim, quando morre alguém, porque à época, como Jesus disse que viria, eles imaginavam que Jesus viria no outro dia, não é? E logo, se uma pessoa morresse antes de Jesus vir, então essa pessoa estaria perdida, percebe? E aí ele faz essa orientação. Portanto, eu quero finalizar dizendo para todas nós, tenhamos fé. A fé produz a esperança, leva a gente a saber que a pessoa que crê em Jesus nunca morre. Crer nessas palavras remete a repercuti-las, não só nesse momento da morte, mas repercutir antes na vida e depois na morte. Sobretudo, a um evento que a maioria das pessoas acreditam, ainda que de forma diferente, a suceder à morte, que é a ressurreição. Então, a grande maioria das pessoas, independente do credo religioso, tem essa crença na ressurreição. Então, a ressurreição dos mortos
como é compreendida nas Escrituras, ela deve ser distinguida da ressuscitação. Então, tem duas coisas. Temos, pelo que você lê nos textos bíblicos, nos fatos que ocorreram, a ressurreição e a ressuscitação. Na ressuscitação, como ocorrida, citar o caso mais famoso que tem, está em João capítulo 11, que é a ressuscitação do Lázaro. O Lázaro morreu, chamaram Jesus, Jesus chega ali, aí diz o texto, já havia 3 dias, e enfim, tem aquela dificuldade toda que cerca a morte, mas aí o Jesus ora e o Lázaro volta à vida. Só que aí tem um problema, o Lázaro, ele volta à vida naquele corpo que ele tinha. Então, se ele estava doente, certamente o corpo estava doente. Se ele estava cansado, ele continuou cansado. Então, isso é ressuscitação. Quando uma pessoa ela é ressuscitada, nesse fenômeno de ressuscitação, ela volta para o corpo em dificuldade. Se ela estiver doente, o corpo vai continuar doente. Se ela era velha, o corpo continua velho e cansado. Então, isso é ressuscitação. Quando a gente fala do Salmo 116, que a morte é preciosa, nós não estamos falando em ressuscitação, mas em ressurreição. Aí, a ressurreição dos mortos é diferente. A morte se torna preciosa quando se desencarna definitivamente e a pessoa faz a sua passagem, como é o caso da irmã Luísa, aí sim estará pronta para a ressurreição, como ocorreu no caso de Jesus Cristo, aí tem em todos os evangelhos, mas eu deixo aqui consignado o capítulo 24 de Lucas. Então, tal como ocorreu com Cristo, a utilidade, a beleza da morte é o quê? A entrada no estado de existência, com um corpo extraordinário, uma vida, como a irmã Luísa gostava de cantar, não é? Além do rio azul, além da morte. Então, ela que tanto cantou essa música, ela está para além dessa vida nossa, além das dificuldades que a gente tem. Não tem mais, como disse aqui o irmão que estava aqui, que foi lá, cantou um corinho da igreja, enfim, ela está melhor que nós, não é? Eu estava vindo para cá e a minha esposa falando, né? Falou, olha, mas que coisa, né? Vai acontecer logo no final de ano, enfim. Mas que diferença faz? Não é? Que diferença faz? O hoje para amanhã, o amanhã para hoje não faz nenhuma diferença. Nós, humanos, nós temos essa coisa. Amanhã é dia 1º, enfim, é um dia especial. Para Deus, tanto faz. Não é? Deus não tem essa questão de tempo. O texto bíblico chega a dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, ele não tem princípio, ele não tem fim. Nós precisamos por causa da nossa existência, Deus não. Então chegou o momento, chegou a hora, não importa o dia, não importa a hora, não importa a idade, não é? A fruta está madura, Deus ele toma para si, porque essa morte ela vai ser preciosa. Que essas palavras fiquem nos nossos corações. Compreendemos que a morte da irmã Luísa não é uma morte em vão, não é? É uma morte abençoada. Olha essa família toda linda e maravilhosa que está aí, quantos netos, bisnetos, gente no exterior. Ela teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, com medo, né? Falou, mas será que eu vou, pastor? Mas como, se a senhora não for, eu vou lhe bater. Tem uma oportunidade dessa, você não vai? Ah, mas não sei, tem que andar de avião, né, e tal. Exato, né? E aí a família foi incentivando, né, e tal. Né? Ela até escondeu de alguns, né? Teve uns que ela falou, olha, pastor, não fala aí não. Tem uns que vai saber só quando eu estiver lá. E foi, não é? Porque a gente tem medo também, né? Onde já se viu, como é que vai, não sei o quê. A gente tem esse medo. Mas ela foi, voltou. Foi muito bom, ficou feliz e veja a oportunidade. E se ela não tivesse ido? Percebe? Não é? E quando a gente morre, para encerrar, a gente tem as boas memórias. Os estudos que se tem hoje do pós-morte dizem, não é? A ciência, que quando o nosso cérebro ele observa que o corpo morreu, o cérebro ele reúne
todas as boas informações, faz, quem é da área da informática, ele faz uma espécie de um backup, não é? E leva embora com ele. Observe que o cérebro ele nem perde tempo de ficar pensando em bobagem, tristeza que a pessoa teve. Não, isso aí ele abandona, deixa para lá. Não é? Ele vai pegar as coisas boas. Então, ela levou consigo todos os momentos bons que vocês tiveram ali juntos. Eu sempre passava e via, né? Vocês sentados lá e ela conversando. Esses dias eu passei e a Ruth falou, mas não tá... já a essa hora uma criança sentada na beira da rua conversando, porque era tarde da noite e ela ali, conversando, enfim, não é? Então isso é muito bom. Gente, essas são as minhas palavras que Deus colocou em meu coração e que eu quero deixar para vocês. Eu quero perguntar se alguém deseja falar também. Se tiver, nós queremos ouvir. Bom dia, família. Bom dia. Deus abençoe, a paz do Senhor esteja com todos, né? Ela está no bom lugar, né, irmão? Agora resta nós que está vivo, procurar também se alinhar, né? Os dias são frios, que Deus venha confortar o coração de vocês, né, da filha, que ela esteve lá no culto, louvou aquele corinho, e era uma despedida ali com nós, né? Aqui na terra, mas lá no céu não. Amém? E novamente nós louvamos lá juntos. Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, amado? Não perca tempo, serva a Deus. Nunca disse que está novo, ainda dá tempo, porque o dia da manhã não pertence a Deus, viu? Mas estamos aqui uns para ajudar os outros, né? Tem um amor verdadeiro. Deus abençoe a vida do pastor, né? E de cada um que está aqui, né? Família em geral, amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Mais alguém deseja falar? Tá, se não tem ninguém, nós vamos encerrar com um canto. Essa música, ela gostava bastante. Todas as vezes, praticamente, que ela ia nos cultos, ou a gente ia na casa dela, a gente cantava essa música. Chama-se Além do Rio Azul. É uma música do conjunto Voz da Verdade. Foi composta, gravada em 1988. E música, ela é uma coisa interessante, porque sempre
ela está em todos os momentos da nossa vida, do nascimento à morte. A música, ela se faz presente, e normalmente a letra da canção, ela é uma poesia, faz a gente refletir. E quando o autor ele coloca aqui, além do Rio Azul, as ruas são de ouros e cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do Rio Azul. Então aqui são uma reflexão, pode-se dizer uma parábola, um arquétipo, um modelo acerca do que a gente imagina que seja o céu. Veja que fala aqui acerca de ouro, jaspe, que são as referências que a gente tem de pedras preciosas, né? Mas é evidente que não dá para se dizer na sua essência, né? Como que é Deus, como que é o céu, de tão infinito que é. Para a gente compreender mais ou menos, que os textos sagrados colocam essa questão de ouro, jaspe, enfim, que é para onde a irmã Luísa foi e para onde nós faremos a nossa passagem também e iremos um dia. Desse dia e hora, ninguém sabe, não é? Eu não sei a minha hora, você não sabe a sua hora. Por isso, é uma bobagem. Quando a pessoa, por exemplo, ela briga com a outra, passa a outra para trás, não é? Eu sempre falo, né? Eu trabalho na estrada direto. Aí, vou viajar, brigo com a minha esposa, brigo com o filho, fico de cara feia. Para quê? Encontro você, grito com você. Então, quem tem essa consciência não briga. Eu não brigo com ninguém, não é? Eu quero, quando eu morrer, que seja assim, ó, boas lembranças. Percebe? Quando a minha mãe faleceu, boas lembranças, aquele monte de gente. Deu até um tumulto, né? Que nós fizemos um velório aqui, que ela estava morando comigo, e outro velório em Paranavaí. Pensa numa correria, fazer 2 velórios, o custo que tem. Mas quando você olha aquela multidão de gente, teve gente que saiu de outra cidade, veio ver, por exemplo, eu comento, não é? A minha chefe, ela não podia nem vir, ela saiu de Maringá, veio aqui correndo só me dar um abraço, percebe? Então é um momento importante para a gente ver quanto que a gente é amado e a pessoa que se foi também. Agora, se é uma pessoa encrenqueira, briga com todo mundo, o que acontece? As pessoas podem até comparecer, mas não tem aquele carinho, não tem aquela comoção, não tem aquele amor. Então, para todas nós, desde o mais pequeno, aqui, ó, o menininho aqui, ó, até aquele que tem mais idade, pensa nisso, não briga não, não perde tempo brigando, porque a vida ela é muito curta, não é? Quem acompanha, por exemplo, as nossas celebrações, redes sociais, veja se eu perco tempo de ficar brigando com um e outro. Não, eu vivo a vida intensamente. Em 1 ano que a minha mãe ficou em casa, ela nunca andou tanto na vida dela como a gente andou. Foi várias vezes na casa da irmã Luísa, com a cadeirinha de roda dela. A última vez que nós passamos, por exemplo, a irmã Luísa chorando, né? E ela se foi, com saudade da minha mãe. Percebe? Aí eu falei para ela, minha mãe está no lugar bom, não devemos chorar não. Ela está no lugar bom e logo nós iremos encontrar com ela também. Quem souber, cante comigo.
além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. De novo, além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei em seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Deixaste o seu morro além do Rio Azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul. Deus abençoe grandemente a todas vocês e podem ficar à vontade.